Vamos ao debate. Conosco estará aqui o analista de internacional da CNN, Lorival Santana. Fui ali enganado pelo TP. Onde está o Lorival? Aguardo ele aqui no nosso touch. Lorival vai entrar em instantes para trazer essa análise da condenação à prisão da Cristina Kirchner. Boa noite, Lorival. Tudo bem? Boa noite, Felipe. Tudo bem? Boa noite aos colegas também. Pois é, foram anos e anos de investigações, de 600 horas de audiência, 114 testemunhas e reunião de provas muito extensa e finalmente saiu hoje a condenação, a sentença, na verdade ela já tinha sido condenada, mas saiu a sentença a 6 anos de prisão e a inelegibilidade perpétua. E, imediatamente, multidões de kirchneristas saíram às ruas, como a gente viu, aí a Luciana estava mostrando em Buenos Aires, e eles foram convocados explicitamente com o objetivo de reverter esse resultado da justiça, porque fizeram uma referência ao Dia da Lealdade, que foi em outubro de 1945, quando, o dia 17, quando o Juan Domingo Perón foi preso por ordem do então ministro da Guerra. O Perón era ministro do Trabalho, tinha concedido direitos trabalhistas, e foi preso e no mesmo dia, por causa da multidão que tomou as ruas de Buenos Aires, ocupou a Praça de Mayo, ele foi solto. O Perón se tornou o mito que se tornaria depois como fundador do populismo, inventor do populismo no mundo, né? Pois bem, agora a Kirchner também está fazendo o mesmo tipo de tracionamento político, dizendo que isso é um pelotão de fuzilamento, tem aquele dramatismo também latino na coisa, né? E dizendo que, bom, que isso é lawfare, né? Essa mesma expressão usada pela ex-presidente Dilma, que significa o uso político da justiça. Mas, na verdade, o Ministério Público foi bastante cauteloso, não pediu a prisão imediata da Kirchner, pediu que ela aguarde em liberdade os recursos que ainda cabem, né? E pediu 12 anos e o juiz, por sua vez, deu a metade, 6 anos. Deu exatamente 6 anos e inelegibilidade perpétua também para o Lázaro Báez, que é o cúmplice, digamos assim, da Cristina Kirchner e do marido morto, Néstor Kirchner. Em 1991, eles começaram juntos a carreira. O Kirchner como governador de Santa Cruz, no extremo sul da Argentina. Lázaro Báez, que era uma pessoa sem bens, criou a construtora Austral e aí foi ganhando os contratos do governo da província de Santa Cruz entre 1991 e 2003, quando o Néstor Kirchner se elegeu presidente. E aí, entre 2003 e 2007, a Austral Construcciones, então, passou a ganhar os contratos do governo nacional, contratos milionários, e o próprio casal Kirchner também enriqueceu muito durante todo esse período de sociedade, ou, digamos, de amizade com esse empreiteiro que já está preso em prisão, já está preso porque no ano passado foi condenado a 12 anos por lavagem de dinheiro, e agora a condenação a mais 6 anos é por fraude. No ano passado, Lázaro Báez ficou 2 dias em prisão domiciliar por causa da Covid e houve protestos muito fortes na Argentina contra ele ir para a prisão domiciliar. Queriam que ele servisse em regime fechado e ele foi devolvido para a prisão por causa depois daqueles protestos, provavelmente por causa daquela pressão popular. Então é preciso dizer também que os argentinos não estão dispostos a ir às ruas só para protestar em favor da Kirchner. Pelo contrário, há um número ainda maior de argentinos, provavelmente, em favor da condenação, em favor de que ela sirva sentença. Mas isso provavelmente nunca acontecerá, porque ela tem imunidade parlamentar, ela é presidente do Senado, ela é vice-presidente também e ela só irá à prisão se transitar em julgado e se o Senado aprovar que ela vá para a prisão. Portanto, são muitos sis aí, considerando que no ano que vem termina esse governo, né? Em outubro tem eleições presidenciais. Mas, enfim, é acima de tudo um gesto, um fato político esse da condenação e da sentença.
Muito obrigado, Lorival. Lembrando que isso acabou de acontecer, a gente já traz aqui a análise em tempo real. Começo com você, Raquel Landim. Em primeiro lugar, o esquema que foi apontado pelo Ministério Público, a devida cautela, como disse o Lorival, é um esquema muito familiar aqui para a gente no Brasil, é um esquema que também acontecia na Rússia, que é venda de favores e influência de quem tem o controle sobre o Estado para empresários que estão fora e que querem obter contratos públicos. Então, eles conseguem esses contratos públicos, ganham muito dinheiro, mas para isso pagam propina àqueles agentes. Então, você tem uma acusação ali do reduto eleitoral dos Kirchner de que isso aconteceu com 51 obras viárias. E agora, ela ainda tem várias etapas para eventualmente ir para a cadeia, o que parece bastante distante nesse momento. O que você apurou? Olha, Felipe, está sendo feito pelo meio político aqui no Brasil um paralelo entre o que está acontecendo com a Cristina e o que aconteceu com o Lula. E eu acho que é bastante diferente. No caso da Cristina, tem duas acusações ali. A gestão fraudulenta, pela qual ela foi condenada. Concordo com o Lorival, os promotores foram cautelosos. Foram 6 anos, né, que o juiz determinou, tinham sido 12. E de liderar essa associação criminosa pelo qual ela não foi condenada. Pelo que eu apurei, era algo muito mais difícil de comprovar, porque teria que se comprovar que ela exerceu o governo apenas para cometer os crimes, e aí não dava para provar. Agora, no caso da gestão fraudulenta, o que me falaram as pessoas que estão envolvidas no processo é que são fartas as provas de corrupção envolvendo diretamente o casal Kirchner. No caso aqui do Lula, que os processos não chegaram a ser julgados, a gente tinha mais indícios, menos provas, isso não chegou a ser observado direito. Lá não, lá parece que é muito mais concreto. Então, você tem um caso muito mais robusto. Como disse o Lorival, ainda tem que passar em 2 instâncias, ainda tem mais uma instância, depois tem a Suprema Corte na Argentina. Pelo que as minhas fontes lá em Buenos Aires me dizem, demora uns 2, 3 anos. Parece que os Kirchner não têm tanta influência na Suprema Corte na Argentina. Ela seria, sim, condenada. Agora, o Lorival deve saber melhor do que eu essa questão do Senado. E talvez influencie na decisão dela de se candidatar, porque apesar da pena estar dizendo que ela é inelegível, como essa pena não é aplicada até a condenação final, ela pode sim se candidatar nas próximas eleições da Argentina. O que apontam hoje as pesquisas de opinião que são feitas internamente entre os partidos é que a chance dela é pequena, porque a Argentina está numa crise econômica enorme. Então, assim, ainda são vários pontos para a gente observar como é que vai o clima econômico e o clima político na Argentina. Acho que isso vai colaborar muito para o desenvolvimento deste caso, para a gente conseguir entender se a Cristina vai acabar na cadeia ou não. Mas reduzir o caso a uma comparação com o Brasil de que tem perseguição da justiça ou um partido judicial é muito simplista. Aí você foi no aspecto mais específico, evidentemente. Eu, quando introduzi a pergunta, estava falando do esquema geral. Quer dizer, gente com o acesso à liberação de contratos públicos e empresários interessados nele. Quer dizer, o mecanismo é muito parecido com diversos casos que foram apontados aqui no Brasil, que foram apontados na Rússia também. Aí cada caso singular, evidentemente, pode haver divergência. O que eu quis apontar é que se houve se os casos do Lula prescreveram, é muito simplista você dizer, como disse a ex-presidente Dilma, que a Cristina está simplesmente sendo vítima de perseguição. Não é isso. Exatamente. Tem provas muito robustas ali envolvidas. Num caso que já dura anos. Só para pegar o gancho da Raquel, um complemento rápido, Lorival, que ela falou sobre esse risco de sofrer impeachment no Congresso argentino. A gente aqui tem o foro privilegiado dos parlamentares que respondem, portanto, no Supremo Tribunal Federal, mas na Argentina parece que essa imunidade ainda gera uma proteção maior, quer dizer, a pessoa precisa ser alvo de um processo para perder o mandato, para aí sim poder ser condenada à cadeia. Eu cobri a eleição parlamentar de 2017 na Argentina, quando essa discussão estava muito forte. E naquele momento, porque existem muitos processos contra a Cristina Kirchner, né? O Senado aprovou que ela fosse investigada,
que houvesse operações de busca e apreensão na residência e nos escritórios dela, como de fato houve. Como eu digo, houve muita investigação, não só nesse julgamento, mas em vários outros em vários outros processos que estão em andamento bastante avançado. Nós vamos ver mais coisas nos próximos meses e anos de condenações, de sentenças ou absolvições a Cristina Kirchner. E os senadores, incluindo o voto de senadores que não são kirchneristas, nem sequer peronistas, eles não aceitaram que ela pudesse ser presa. Naquele momento, eles não retiraram essa proteção. Então, há um grande corporativismo entre os congressistas argentinos nessa questão, como há aqui no Brasil, naturalmente, também. Então, não é necessário que você, não tendo, por exemplo, a maioria no Senado, você esteja, então, exposto ou exposta ao cumprimento de uma pena. Lá, eles se protegem mutuamente. É claro que a situação política mudou de lá para cá, os anos se passaram e isso pode mudar também, mas a Cristina continuará sendo aí um alvo de muitos processos, investigações e um grande peso nos ombros do presidente Alberto Fernandes, que concorre pelo poder com ela, né? Eles são adversários políticos internamente. Muito obrigado, Lorival. E a Cristina Kirchner, ela está ao vivo nesse momento, lá fazendo uma live na Argentina, se defendendo, obviamente, das acusações, nessa linha aí de uma perseguição midiático-judicial, como a gente já viu muitas vezes. Marco Antônio Villa, sei que você conhece bem a história do peronismo, a política argentina. Como é que você vê esse momento dos Kirchner alvos da justiça? Bem, a Argentina é muito diferente do Brasil. Perón é muito maior que Lula, né? São histórias muito diferentes. O Lorival destacou muito bem o dia 17 de outubro de 45, que no calendário peronista é o dia da lealdade. Como ele bem lembrou, é o dia que nasceu o mito Perón, quando ele é libertado da prisão, e quando nasceu o mito Eva Perón. A Evita Perón nasce justamente também no dia 17 de outubro. Nós estamos falando de 1945. O golpe dos oficiais unidos foi em 1943, pouco depois ele assume o Ministério do Trabalho. Ou seja, estamos falando de 80 anos de vida política. Em certo momento do exílio do Perón, quando ele ficou 17 anos exilado, o peronismo tinha tudo, desde o fascismo até a extrema esquerda, que eram os montoneiros, né? Tinha de tudo um pouco. Quando ele retorna, sem poder ser candidato a presidente da República, com acordo com o general Lanusse, quem é candidato era o Héctor Campra, que acaba vencendo, o Raul Alastiri, da União Cívica Radical, depois renuncia em seguida. O Perón é eleito novamente presidente. Isso já estamos nos anos 70, ele acaba falecendo em 74 e a Isabelita, uma ex-dançarina de cabaré do Panamá, é a vida, né? Acaba assumindo a presidência. Foi um desastre. Em 76 veio a pior ditadura da história da Argentina. Não falei que ele conhecia o peronismo? Da América Latina, não, só um resuminho. Então, portanto, o movimento peronista é muito forte. Isso daí não vai ficar desse jeito, né? Com essa pequena manifestação. Realmente é um movimento, eles vão se unir. Pode ser que a condenação da Cristina leve à união das diferentes frações do peronismo, né? Olhando para a próxima eleição presidencial, com absoluta certeza. Eu realmente, sobre a questão da condenação e do processo, eu desconheço, quer dizer, eu leio as notícias e tal, mas a questão que se coloca, Felipe, na minha leitura, é que vai haver uma reação popular muito grande, que não se compara ao episódio dos 580 dias do Lula aqui no Brasil. As acusações, a Raquel bem destacou, são distintas também, né? A própria solicitação do Ministério Público da solicitação de condenação, e a repercussão política vai ser muito maior lá na Argentina do que o que ocorreu no Brasil aqui com o Lula. Portanto, é uma situação bastante complexa e a pergunta que fica é, a partir de 1º de janeiro, com a assunção do novo presidente, que é o presidente Lula, qual vai ser a política do Brasil? Porque isso não vai terminar no dia 1º de janeiro na Argentina, isso vai continuar. E vai ter repercussões no Mercosul, no momento que o novo governo, presume-se, quer dar um novo gás, o novo governo brasileiro, ao Mercosul. E, portanto, a tendência é de muita instabilidade na Argentina. Só deixando claro aqui que, Hélio, quem fez a comparação com o caso do Lula, especificamente, foi a Dilma Rousseff, nessa série de tweets
que a gente mostrou aqui no começo do programa. Como é que você vê essa situação nesse momento em que o Lula está chegando ao poder? Pois é, parece que o que é parecido já é muito ruim, como você estava dizendo, a empresa junto do governo, pegando esse governo grande que tem na Argentina, tem no Brasil, tem na Rússia, chaga de governo grande, né? Ter dinheiro da viúva para você atacar. Isso é o que é parecido. O que é diferente, como a Raquel falou, é até pior no caso da Kirchner. Parece que as mãos sujas dos Kirchner, do casal Kirchner, tá em cima desse dinheiro. Então isso é muito negativo. A Dilma fazia esse paralelo com o Lula e chamar de lawfare, que é uma perseguição da justiça, uma perseguição política da Kirchner. Não sei se vai colar muito aqui no Brasil, não. Lá na Argentina, não sei, com o peronismo pode ser que colhe, mas como foi falado aqui, Felipe, não está boa a cara do candidato peronista para a eleição do ano que vem. Hoje, quem está, na verdade, na frente é o Javier Milei, que é um liberal conservador. O candidato do partido do Macri também pode ter alguma chance, etc., está tudo em aberto, mas não está uma boa cara para o partido da Kirchner, do Alberto Fernandes. Então, eu acho que isso aí pode ser um fato novo que pode dar um gás nesse desastre que está a campanha deles presidencial do ano que vem. Certo. E Lucas Berlanza, presidente do Instituto Liberal, participa do programa hoje com a gente, está aqui no touch do meu lado. Primeiramente, boa noite, Lucas, seja bem-vindo. Boa noite, Felipe, um prazer te rever. Muito bem, prazer é meu. Lucas, voltando aqui ao meu ponto, que não é a comparação singular do caso da Cristina Kirchner com o caso do Lula, feita pela Dilma, é a questão do esquema de corrupção, que envolve Estado e empresariado. Eu sei o quanto você estudou, inclusive, da história do Brasil e sabe muito a respeito desses escambos que sempre ocorreram na nossa República desde o começo. A gente vê isso se repetir em diversos lugares, quer dizer, é possível haver uma relação entre Estado e empresariado de uma maneira limpa? Bom, o professor Vila estava comentando a questão do peronismo, eu me lembrei imediatamente, quando a gente vê essa situação na América Latina dos populismos colocando os seus líderes acima da lei, eu me lembrei imediatamente do queremismo no Brasil, evidentemente não se trata da mesma coisa, mas quando houve aquelas manifestações do queremismo, os manifestantes reivindicavam que queriam Getúlio Vargas com ou sem Constituição. Ou seja, esses movimentos que têm toda essa força na América Latina, nesse populismo latino-americano, eles dão mais peso aos seus líderes e desprezam o princípio da lei, os valores da lei. Sem sombra de dúvidas, a relação entre o empresariado e o Estado na América Latina é marcada por esses conchavos. Muitas vezes se diz erroneamente que o liberalismo é a ideologia dos empresários, que a defesa da economia de mercado é a defesa dos empresários, mas o que nós vemos é que muitos dos nossos grandes empresários, na verdade, de convicções liberais têm muito pouco, e é isso que ilustra esse tipo de acordo, esse tipo de relacionamento escuso que nós vemos na Argentina. Assim como a Raquel comentou, eu também fiz uma pequena pesquisa sobre a situação judicial lá, também me parece, sem que eu pretenda avançar em que as evidências contra o Lula não fossem satisfatórias ou suficientes, mas também me parece que o material que existe contra Kirchner é ainda mais robusto, e o que eu espero é que esse princípio da lei, do peso da lei, independentemente de a quem ela doa, seja aplicado na Argentina pela justiça argentina com respeito aos procedimentos judiciais argentinos. Lorival, só aproveitando esse gancho, há escândalos de corrupção acontecendo ultimamente nos Estados Unidos ou os Estados Unidos estão mais pulverizados politicamente sem esse tipo de problema? A palavra corrupção tem um sentido mais amplo nos Estados Unidos, né? Então, aquilo de que o ex-presidente Donald Trump é acusado é chamado de corrupção também. O fato de ele ter levado documentos do arquivo que deveriam ir para o Arquivo Nacional, que estavam na Casa Branca, né, documentos confidenciais para a casa dele em Mar-a-Lago. Também o fato, então ele é investigado por isso, né? Também o fato de não ter, de as suas declarações de imposto de renda não terem sido entregues, agora foram entregues finalmente, parcialmente, e tem havido investigações de que ele teria subfaturado, diminuído, deflacionado o valor, né,
os ganhos dele, o patrimônio, para pagar menos imposto, e, por outro lado, inflacionado quando se tratava de receber garantias hipotecárias e tal. Tudo isso é considerado também corrupção nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, e nos países latinos, de maneira geral, a gente usa um sentido mais estrito, né, de troca de dinheiro, né? O dinheiro troca de mãos e isso desvio de dinheiro, seria corrupção para nós. Nos Estados Unidos, essa palavra corrupção é muito usada também por qualquer tipo de desmando, né, de abuso de poder. Mas no caso da Argentina, voltando para a Argentina, existe realmente uma disposição muito grande dos argentinos, da população argentina, de tirar a limpo essa questão toda do kirchnerismo, que foi um período muito grande de governo nacional, né, de 2003 a 2015. E realmente a Kirchner ainda vai ter que responder muito, por muitos processos.